Olá, galera, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, mais uma aulinha nossa. Gente, esse primeiro e o terceiro exercício vai. O segundo, imagina uma paulada na cabeça, é o segundo, mas vamos lá. Ele fala assim, ó, o conjunto solução dessa inequação. Inequação porque tem esse sinal de desigualdade. Então, vou começar, ó. Aqui é decimal. Se é decimal, eu já sei que eu vou ter que trocar esse sinal depois, tá? Mas vamos lá, 0,04. Então, ó, antes de começar, 0,04 é 4 centésimos. 4 centésimos eu posso escrever como 2 a décima elevado ao quadrado. Concorda? 2 vezes 2, 4, 10 vezes 10, 100. Esse 0,008. 0,008 é 8 milésimos. Ana, recorda comigo, porque é mil, porque você tem 3 casas decimais, 3 zeros. 2 casas decimais, 2 zeros. E o 8, se eu fatorar o 8, eu posso colocar como 2 a décima elevado à terceira. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, antes de começar, eu já vou pôr desse jeito aqui, ó. Então, eu vou ter 2 a décima elevado à segunda, que é esse daqui, e elevado a isso daqui. E tudo isso daqui está elevado a x ao quadrado menos 2x sobre 2. Maior. No lugar desse 0,08, eu vou colocar 2 a décima elevado à terceira, tá? Quando você tem um expoente dentro do outro, o que você faz? Você multiplica, tá? Então, a hora que eu for multiplicar, ó, eu vou ter 2 vezes tudo isso. Eu vou cancelar esses dois, ó. Eu vou ter 2 vezes x ao quadrado menos 2x. E aqui embaixo, ó, dividido por 2. Então, eu cancelo. Então, isso daqui vai estar assim, ó. 2 a décima elevado a x ao quadrado menos 2x. Porque esse 2 aqui, ó, eu cancelei com esse, tá? E desse lado, maior que 2 a décima elevado à terceira. Agora sim, ó, bases iguais, você relaciona os expoentes. Só que a sua base é decimal, a sua base é fracionária. Quando for fração, você não esquece de inverter. Eu vou relacionar os expoentes? Eu vou, mas eu vou inverter o sinal. X ao quadrado menos 2x, ao invés de maior, eu ponho menor que 3. Então, esse menor que esse. Passo para cá. X ao quadrado menos 2x menos 3 menor que zero. Isso daqui é uma inequação do segundo grau. Ana, inequação porque tem o sinal e do segundo grau. Como é que você resolve ela? Eu vou achar a raiz. Achar a raiz é igualar essa bagaça aqui a zero, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Calculando delta. B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Menos e menos vai dar mais, 12 com 4, 16. Então, você tem lá menos B mais ou menos raiz de 4 dividido por 2A. Então, você trabalha com x, você tem x' e x duas linhas. 6 por 2 vai dar 3, menos 2 por 2, menos 1. Como é inequação, eu venho aqui e faço a reta, coloco as raízes, menos 1 e 3. Lembra como é que você faz? A gente já está fazendo, ó. Mesmo de A e no meio contrário de A. O A é o termo que acompanha x ao quadrado, que é 1. Ele é positivo. Então, aqui é positivo, negativo e positivo. Feito isso, eu volto. O que ele queria? Ele quer a parte menor que zero. Menor que zero é algo positivo ou negativo? Negativo. É igual? Não. Então, é intervalo aberto, tá? Agora, eu vou responder isso. Como é que eu respondo? Tem duas maneiras, a gente vai fazer as duas porque cada resposta às vezes é uma, ó. X pertence aos reais, tá o quê?
O x que me interessa está entre menos 1 e 3. Então, eu coloco o menos 1, o x e o 3. Ele está entre os dois. E sempre esse sinal. Ou, se fosse em termos de intervalo, aberto em menos 1 e aberto em 3. Está desse jeito aqui, ó. Alternativa E. Tudo bem? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, gente, se prepara. É um porre, vocês não têm noção. Eu fiquei olhando e falei, como é que eles podem fazer isso num vestibular? Ah, por favor, não tem nem condição. Antes de começar, ó, tá vendo esse 7 elevado a x? Aqui ele é denominador e aqui ele é numerador, então eu tenho que subir. Quando eu subo, ele sobe como negativo. Então, vai ter 7 elevado a menos x. E aqui fora eu vou ter x à terceira menos 4. Já vou trabalhar com isso, tá? O que eu faço? Eu multiplico para cada um. Então, vai ser 7 elevado a menos x à quarta. Aqui, menos e menos vai dar mais 4x. Então, isso daqui já está assim, ó. 7 elevado a menos x à quarta mais 4x. Esse 7, ele é menos, eu vou jogar ele para cá como mais, tá? Menor ou igual, estou respeitando o sinal e passo para lá. Então, vai ser 7 que multiplica 7 elevado a x ao quadrado mais 1. E aqui fora, ó, 2x menos 1. Olha a bagaça. 7 elevado a menos x ao quadrado mais 4x. Ó, por enquanto, esse 7 eu vou deixar, tá? Agora, esse eu vou aplicar distributivo. Então, ele vai tudo multiplicar. Então, vai ser 2x à terceira, 7, que é esse. 2x à terceira, agora esse vezes esse, menos x ao quadrado. Esse vezes esse, mais 2x. E esse vezes esse, menos 1, tá? Só que detalhe, aqui, ó, é 7 elevado à primeira. Não são bases iguais? São. Se são bases iguais na multiplicação, aqui é 7, aqui é 7. Você não vai somar? Você vai. Então, você vai somar tudo isso. Na hora que você soma, esse 1 com esse menos 1, você cancela, tá? Então, ficou 7 elevado a menos x à quarta, mais 4x, maior ou igual a 7 a 2x à terceira, menos x ao quadrado, mais 2x. Tudo bem? Ana, por que mesmo, ó? Bases iguais, você vai conservar uma base e vai somar os expoentes. Conservei uma base e somei. E esse mais 1 eu cancelo com esse menos 1. Agora, tudo bem. Por quê? Bases iguais, os expoentes são iguais. E que aqui, né, como inequação, é maior ou igual. Como a base é 7, beleza, eu vou conservar o maior. Então, toda a parte exponencial foi até aqui. Daqui para cá é que é o problema, ó. Isso daqui é que é o problema. Não é mais a exponencial. Vocês sabiam? Ó, isso daqui é que foi um chute no traseiro agora. Tá bom? Então, toda a parte de exponencial que ia ser trabalhada, da inequação exponencial, foi até aqui. Isso daqui passa a ser inequação, mas não é mais exponencial. Tá? Então, vamos jogar tudo para cá, ó. Você tem menos x à quarta, menos 2x à terceira, aqui menos x ao quadrado, e esse 2 eu vou passar para cá. Quando eu passo, ele passa como menos. Como eu já tinha 4, fica só 2, e desse lado não ficou nada. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui, esqueci, ó, quando esse passou para cá, ele passou como mais, não é isso? Ó? Tinha esse passou como menos, esse passou como mais, tá certo. Então, aqui é mais, tá? Agora, gente, vocês não aprenderam a fazer nada com x à quarta ainda. Como exercício de vestibular, é de terceiro. Então, eu tive que procurar um método que vocês já aprenderam lá atrás, ou seja, de quinta a oitava. Então, eu recorri a uma matéria de sétima série chamada fatoração.
produto notável. Fatoração é o contrário de produto notável. Tinha uma fatoração chamada agrupamento, tá? Evidência, agrupamento. Então, eu vou recorrer a isso. Então, olha, eu vou juntar esses dois e esses dois. O que eles têm em comum aqui? Eu vou colocar o x a terceira em evidência, que se esse é x a quarta, ele tem x a terceira. Eu venho aqui e ponho o x a terceira em evidência. Então, eu vou dividir esse por esse, sobra menos x. Se você aplicar a distributiva, você volta. Se você dividir esse por esse, sobrou 2. Mais, o que eles têm em comum aqui? O x. X ao quadrado dividido por x dá x. E esse por esse vai dar mais 2 maior ou igual a 0. Para eu continuar, aplicar novamente a evidência, que é o famoso agrupamento, eu teria que ter esses dois parênteses iguaizinhos, eles estão com o sinal trocados. Então, eu vou fazer uma sacanagem no exercício, na verdade é literalmente isso, é uma sacanagem, onde eu venho aqui e troco, eu ponho menos x. Quando eu ponho menos x, ele troca lá de dentro, ó. Ana, repete. Se eu colocar o menos, ó, menos vezes menos vai dar o quê? Mais x ao quadrado. Aqui não dá mais x ao quadrado? Menos vezes menos vai ser mais 2x. A hora que você multiplica não deu mais 2x? Eu não deixei de escrever isso. Só que quando eu coloquei o sinal de menos antes, eu tenho que alterar os parênteses. E por que você fez isso, Ana? Explica. Eu fiz isso porque daqui, ó, esse termo e esse termo são iguais. Se eles são iguais, eu posso novamente colocar em evidência que é o famoso agrupamento que, teoricamente, vocês deveriam ter visto lá na 7ª série, que é o 8º ano. Tem uns que viram legal, tem outros que não viram, eu tô indo devagar, mas eu não tenho outro recurso, gente. Então, ó, esse daqui ficou assim, ó, menos x menos 2, eu vou colocar ele em evidência, em lugar de destaque. Quando eu divido isso por isso, sobra só x a terceira. Aí, a mesma coisa, eu vou dividir isso por isso, sobra só menos x, menor ou igual a 0. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com cada um deles. Aqui ele fala que essa bagaça pode ser igual a 0. Então, eu vou vir aqui e trabalhar com cada um deles, ó. Então, só que esse daqui, ó, depois eu vou trabalhar ainda diferente. Então, esse pode ser igual a 0 e esse igual a 0. Quando eu faço isso, eu tenho menos x menos 2, que é esse, igual a 0. Passo para lá, ele vem como mais, multiplico por menos 1, x igual a menos 2, tá? E aí, isso daqui é primeiro grau. Então, eu tenho uma reta, onde eu venho, ponho essa raiz. Desse lado, daqui, mesmo de A e contrário de A. Primeiro grau, é só mesmo e contrário, eu não tenho duas raízes. Se é primeiro grau, só tem uma. Então, quem é o A? É o termo que acompanha x. Então, aqui é negativo e aqui é positivo. Guardo isso numa gavetinha. Agora, eu vou para esse. Eu tenho lá x a terceira menos x. Isso daqui, teoricamente, é igual a 0. Só que vocês também não viram nada de x ao cubo. Então, eu faço outra sacanagem. Eu coloco essa bagaça, o x novamente em evidência. Porque o x tem nos dois. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Menos x dividido por x vai ser menos 1. E isso igual a 0. Agora, você está, ó, numa multiplicação. Para isso daqui dar 0, ou isso é 0, ou isso é 0. X igual a 0, uma raiz eu já achei. E agora, as outras duas vai sair daqui. Então, você tem x ao quadrado, isso daqui vai ser x ao quadrado menos 1 igual a 0. X é igual, passo 1 para lá, vai ser mais 1, a mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Ana, mas por que eu vou ter 3 raízes? Lógico que você vai, porque é x a terceira. X a terceira, você tem 3 raízes. Então, detalhe, ó, resolvendo aqui, Ana, eu vou ter que fazer quantas retas? Ué, 3 retas. Uma é para essa.
tá? Uma é para essa. Então, o 0 tá aqui, tá? Que é esse daqui. Então, eu coloco 0. Como aqui é só x, aqui é o mesmo de A, 1, e contrário de A. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. A outra reta que se refere a isso é segundo grau. Então, eu vou ter menos 1 e 1. Como é que era a ladainha mesmo? Mesmo de A e contrário de A. O A aqui, ele é positivo. Então, é positivo, positivo e negativo. Resultado, a sua resposta é a junção dessas três retas, respeitando a ordem numérica, tá? Então, eu vou fazer elas aqui de novo, ó. 3 retas. Vou pôr aqui, depois eu abaixo. O menos 2, então, ele vai ser primeiro, né? Que é um número menor. Então, desse lado, ó, tudo negativo e aqui tudo positivo. Depois, o zero. O zero vai estar mais ou menos aqui. Desse lado aqui, ó, positivo e aqui negativo. Por último, vai ser o menos 1, que está entre menos 2 e 0, e o 1 que vai estar para cá. Qual é o sinal da brincadeira? Aqui é tudo positivo, positivo, negativo e positivo. E agora, o que eu faço, Ana? Você vai fazer a intersecção das três retas. A resposta é essa reta aqui, ó. Então, antes disso, traça uma reta fininha sobre cada um dos seus valores e faça a multiplicação entre eles, que é tudo multiplicação, é a regra da divisão. Então, aqui vai ser mais com menos, aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos e mais, menos e menos, mais, aqui vai ser mais. Aqui vai ser tudo menos, então vai ser menos. Aqui vai ser mais e aqui vai ser mais e mais com menos, menos. Aqui eu vou pôr o menos 2, o menos 1, o 0 e 1. Aí eu vou atrás do que esse cara quer. O que ele queria? Ó, maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é a parte positiva. É essa e essa daqui. Pode ser igual a 0? Pode. Então, intervalo fechado, fechado, fechado e fechado. Então, acredito eu que esteja em forma de intervalo. Então, aqui, ó, fechado em menos 2 e fechado em menos 1. Deixa eu ver se tá assim para não ter que reescrever a coisa. Tá lá. União, porque união, Ana? Porque eu tenho duas partes, essa parte unida com essa. Aqui é 0 e 1 fechado, porque é intervalo fechado. Então, esse exercício, ó, de menos 2 menos 1, ó, 0 e 1. Gente, vocês separaram? E eu não posso fazer diferente, porque vocês não viram nada de x à quarta. O máximo que vocês viram foi x ao quadrado. Então, eu fui usando a matéria lá de trás do 8º ano, que é colocar em evidência. Coloco em evidência uma vez, duas vezes, que é o famoso agrupamento. E daí eu separei, como é a multiplicação, eu resolvi esse daqui como sendo o primeiro, esse daqui como sendo o segundo. Então, esse passou para primeiro e esse passou para segundo. E mesmo no x à terceira, eu tive que colocar em evidência de novo. Entendeu? X à terceira, quantas raízes? 3. 1, 2, 3. Aqui é x à primeira, uma só. Juntando todas elas, você tem 1, 2, 3, 4, porque aqui é x à quarta, tá? Infelizmente o tempo tá avançado, mas eu vou fazer o outro para vocês. Vamos lá, gente. Se não, para passar... Esse daqui é rapidinho. Esse daqui eu falei que era um chute. Então, me perdoa o tempo da aula hoje, tá? Esse daqui tá bonitinho. Então, eu vou ter assim, ó. Meio elevado a x menos 3, menor ou igual. No lugar de 1/4, eu vou escrever meio elevado ao quadrado, porque 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Fatorei. Eu tenho que fatorar, senão vou me ferrar. Agora sim, ó, bases iguais, eu relaciono os expoentes. E detalhe, elas são fracionárias, então você vai inverter. X menos 3, em vez de menor, maior ou igual a 2, x maior ou igual a 5, tá? X maior ou igual a 5. Ana, como é que eu faço?
Como é que você faz? X maior ou igual a 5. Aqui a raiz não é 5? É maior. Qual a parte que te serve? Para cá. Pode ser igual? Pode. Então, maior que 5 é essa que te serve. Então, a resposta, ó, esse daqui, fechado e 5, como não tem, é mais infinito, não tem fim. Tudo bem? E se fosse escrever do outro jeito, Ana? X pertence aos reais, tal que, aí você punha. X maior ou igual a 5, que é o que tá aqui. Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Uma cacetada essa aula, né, gente? E na outra aula a gente vai fazer as atividades complementares dessa parte. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.